Ok, queridos, hoje vai ser uma reunião muito especial para nós, porque hoje nós vamos participar da Ceia do Senhor e a gente gostaria muito que você já deixasse de antemão tudo pronto, uma partícula de pão, dependendo da quantidade de pessoas que estão aí na sua sala, um cálice de suco de uva, o quanto for necessário para as pessoas. E logo depois da reflexão a gente vai participar desse momento abençoado que vai ser a ceia do Senhor. Dessa vez não vai ser presencial, mas vamos estar em espírito e com a mesma comunhão quando estamos na casa do nosso Deus. Eu gostaria de fazer uma leitura novamente no livro de Deuteronômio, hoje, capítulo 8, a partir do verso 2, e diz assim o texto sagrado: te lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E o início do terceiro versículo diz: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou. Eu quero crer que essa declaração aqui de Deuteronômio mostram para a gente o seguinte: as crises, elas são chances assim de ouro que nós temos dadas por Deus para a gente ter a cura não só do nosso corpo, mas da nossa alma. Eu ando assim tocando muito nessa tecla porque eu acho que é muito importante você preservar a sua alma. As pessoas estão dizendo muito: te cuida e toma tal remédio e compra. Eu até não sou muito a favor dessa compra, de todo mundo comprar esses remédios importantes para curar a doença, porque senão quem está doente não vai ter a chance de comprar esse remédio. Então tem muita gente que não vai ter a doença e vai ter o remédio em casa. Isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar para não ter problemas lá na frente. Mas eu gostaria de salientar dois aspectos com relação a essas declarações de Deuteronômio no capítulo 8. E esses aspectos envolvem a fé exercitada nas provações, em confronto com o medo que as pessoas passaram a existir. O querido amigo Flávio, nosso missionário, falou alguma coisa muito relevante no vídeo que ele passou para nós, e eu gostaria muito de estender isso. Fé exercitada nas provações. A fé não exercitada, ela atrofia, ela é inútil. A fé não exercitada, ela dá vaga para o medo. E tem aquele famoso ditado que já citei: o medo bateu a porta, a fé foi atender, não era ninguém. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10, quando João tem aquela revelação, lá na carta à igreja de Esmirna, diz assim: não temas o que hás de sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A segunda parte do verso 11 diz: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Eu separei esse texto porque há uma declaração aqui muito pertinente para nós, né? O diabo está para lançar alguns em prisão, para que sejais provados e tereis tribulação. E diz o texto sagrado: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer jamais sofrerá o dano da segunda morte. Lucado diz assim mesmo num dos seus livros: a fé mostra sua performance, não nos púlpitos aos domingos, mas ao lado de leitos oncológicos ou em atos fúnebres.
A fé que Deus nos dá, querido, ela não foi feita como um souvenir para a gente guardar na nossa estante ou mostrar para os outros em estágio de exibição. A fé que Deus nos dá é para nós desenvolvê-la, exercitá-la, para que quando chegue tempos como esse que nós estamos vivendo, a gente saiba mostrar que tipo de quilate, qual é o tipo de fé que de fato nós estamos exercendo. E há um momento na sua vida que você vai precisar dessa fé substancial. Ela vai ser provada. Você lembra lá do drama de Abraão, quando foi requisitado dele a fé, aquela cena terrível com Isaac, Deus mandando Abraão sacrificar o próprio filho. Deus não é Deus infanticida, não é Deus que manda matar crianças. Nunca aconteceu isso na palavra. Mas de uma forma estranha, e o nosso Deus é um Deus estranho, ele manda Deus sentenciar o seu único filho, que deu um trabalho tremendo para ser gerado. E Abraão, quando estava para baixar o cutelo para sacrificar Isaac, aparece o anjo do Senhor e diz que não era preciso ele fazer aquilo, porque ele tinha sido provado e aprovado. Querido, nós estamos em fase de testes. Charlie Chaplin, do Carlitos, ele dizia no filme Homens Sois e Não Máquinas, e ele fala claramente de que a gente tem que ter essa noção clara na nossa vida. Nós estamos em fase de testes, mas nós não somos máquinas. As máquinas são descartáveis. Os homens são consertados. É isso que a gente tem que colocar, Senhor. Eu não quero ficar como uma máquina. Eu não quero ouvir as pessoas e entrar em ebulição como a maioria das mentes estão por aí. Se não formos aprovados nas nossas lutas, irmãos, nós seremos inaptos para essa coroa que o anjo fala à igreja de Esmirna. Inaptos para a coroa da vida. E eu sei que a nossa grande batalha, queridos, é nós termos a coroa da vida no final das contas. Ontem, sábado, nós perdemos um amigo aqui no Lago Azul. E perdemos um amigo que era muito querido nosso. Ora, faz parte da nossa luta, da soberania, do desígnio de Deus. Exercitar a fé é preciso nessa hora e louvar e agradecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Essa aptidão para a vida eterna só vem com a submissão ao que o Evangelho nos impõe. E o Evangelho nos impõe entrega, dedicação, fé fortalecida, não é aquela fé ocasional, não é aquela fé misturada com um monte de crendices, como às vezes a gente tem recebido aí algumas coisas pelo WhatsApp. A indisposição mental está reprovando muita gente, irmãos. O corona tirou a coroa de muitas pessoas. Gente que não tem água na botija, não tem pão na despensa, não acumularam azeite na lâmpada e agora está fazendo falta. Imagina quando vier a verdadeira tribulação. São pessoas que muitas vezes estão no nosso lado, estão conosco, mas são como estrangeiros, estão distantes, afastados, sem compromisso, afrouxaram as rédeas da sua conduta. Nós atualmente não estamos indo ao templo, irmãos, mas não fomos liberados para o relaxamento. Nós não fomos liberados
para vivermos ao léu ou à mercê das notícias que viralizam tanto quanto a própria peste que se espalhou. Nós não estamos liberados para relaxar na nossa disciplina, na nossa vida devocional. É hora dos crentes se levantarem, buscarem o poder de Deus, crerem no poder de Deus, darem palavras baseadas na própria palavra bíblica, para que o Senhor mova a sua mão generosa. Gente, para muitos, Deus está sendo um coadjuvante nessa crise. Ah, se não tiver o remédio, está tudo perdido. O que vai ser de mim? Para mim, a soberania de Deus estabeleceu essa crise. Deus é protagonista nessa história. Eu quero que os irmãos pensem nisso. Não pense que o Senhor, em momento algum, deixou de estar presente e soberano em tudo isso que acontece, queridos. O Salmo 104, 29 diz: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se destiras o fôlego, morrem e voltam para o pó. É essa a atitude do ímpio, daquele que não tem Deus. O Salmo 89, 9 diz: tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Queridos, são declarações que mostram a soberania de Deus. Parece que a mente de muita gente travou. A sua mente travou, irmão. A morte está assustando você. Esse tempo na igreja, quais são os alicerces que foram produzidos na base da sua fé? Romanos 14, 8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É isso mesmo. Você concorda, você aceita, você recebe esse versículo de Paulo da forma mais pura e bíblica possível? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você não tem que ter medo da morte, você não tem que ter medo de acontecer alguma coisa com alguns dos seus. Queridos, é para isso que nós estamos nesse mundo. Nós estamos aqui para exercitar a nossa fé. Paulo tratava dessa matéria, desse tema, com a alma solta. Em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quem é de nós que pode dizer isso assim com tanta tranquilidade, com tanta segurança? Quem é de nós que pode afirmar isso? Olha, eu estou bem, se o Senhor quiser me levar, meu coração está exaltando, está exuberante. Eu fiz a minha parte, a parte que eu tinha que fazer, a parte que Deus me reservou, e eu estou bem, eu estou vivendo na paz de Deus na minha vida. Só para encerrar, lembra de Deuteronômio. Lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez passar, te guiou lá no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou. No final das contas, queridos, Deus quer sustentar você. Deus quer sustentar a sua alma. Deus quer ver você confiar em tudo aquilo que você, na teoria, já aprendeu acerca dele. Nós vamos participar agora da ceia. Eu quero que você faça desse momento um momento muito nobre na sua vida. Ok, queridos, eu já estou aqui com uma
partícula de pão com o suco de uva, e nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Nós vamos consagrar o pão e o cálice com o suco de uva. E antes eu queria fazer uma leitura breve, antes da leitura da ceia, do Salmo 130, verso 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Essa é a pergunta. Se Deus não levar em consideração a sua misericórdia para conosco, quem é que vai subsistir? Quem é que vai sobreviver? Por isso que nós estamos aqui nessa ceia abençoada, porque ceia é reconhecimento de tudo aquilo que Cristo fez por nós quando ele derramou seu sangue ali no Calvário. Ninguém é apto à ceia. É tudo favor, é tudo graça. Então, que nesse momento a gente reconheça primeiro a obra que Deus fez no Calvário através do seu Filho Jesus, sacrificado por nós, entregando, doando o seu corpo, fazendo o seu sangue ser derramado em nosso favor. E em segundo, essa doce esperança que permeia o nosso coração. Um dia nós vamos estar participando dessa ceia, do pão, do cálice, no reino do nosso Deus, com o nosso querido Jesus. A ceia, o texto bíblico diz assim mesmo em Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, observe bem, foi numa noite ruim, noite de provação, noite de luta, e aí ia acontecer aquela coisa maravilhosa que era a ceia do Senhor. Na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Sócrates disse: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, examine a sua vida. Eu tenho condições, não tenho condições, eu estou muito trêmulo, a minha fé está muito cambaleante. É hora de você pedir perdão para Deus. Não é hora de afastamento. Não é hora de jogar toalha. É a hora de você se reencontrar. Você se encontrando com Deus, você se reencontra. Se a ceia ela não me afastar do medo, dos temores, dos tropeços, então medo, tremores, tropeços vão me afastar da ceia. Essa aqui é a questão, queridos. Então eu gostaria que você agora, que quer participar, que tem um desejo de andar com Cristo, de renovar sua vida com Ele, Senhor, eu não quero ficar fora disso. Eu já entreguei minha vida para Ti, eu quero caminhar nas Tuas pegadas, na fé consistente. Eu quero que você, então, agora faça essa oração, tanto consagrando, eu vou consagrar esses elementos aqui, e você vai estar consagrando a sua vida a Cristo e pedindo para Ele: Senhor, renova a minha alma. Vamos orar. Santo Deus, nesse momento, nós consagramos a Ti o pão, símbolo do Teu corpo moído por nós, e o cálice da vide, que representa o Teu sangue precioso para debelar as demandas que o pecado causou na nossa vida. Nós louvamos o Teu nome nessa hora, Senhor, e Te agradecemos porque Tu sacrificaste a Tua própria vida para nos dar vida e vida em abundância, mesmo em tempos difíceis. Em nome de Jesus. Eu quero que você agora coma o pão e depois você beba o cálice. Beba o cálice.
Queridos, com isso, eu gostaria que você continuasse aí em casa a fazer uma oração de louvor, de adoração. Não encerre o culto agora. Gaste mais alguns instantes na presença preciosa do nosso Deus e que você tenha uma semana de muita graça de Deus, vitória na sua vida, confiança renovada no precioso nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Jesus, este é o teu sangue